Olá, eu sou a professora Gislaine e hoje vamos para mais uma aula de língua espanhola. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho aí sobre um conteúdo gramatical que são as perífrases verbais, certo? E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as perífrases de obrigação, recomendação e necessidade. Então, são elas aí que a gente vai estudar um pouquinho e seus usos na língua espanhola. Para começar a aula, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que seriam essas perífrases, certo? Perífrases são quando eu tenho junções verbais, né, mais de um verbo para dar um único sentido verbal, né? E na aula de hoje a gente vai estudar especificamente sobre as perífrases de obrigação, que são hay que, tener que e deber. Elas expressam obrigação ou necessidade, direta ou de maneira indireta. Observa aí os exemplos que a gente tem, ó. Hay que estudiar, certo? Tiene que estudiar e deve estudar. Então, observa que eu utilizei as três perífrases aí, né? Dando um sentido de obrigação, certo? Ou necessidade, ó. Hay que estudiar, tiene que estudiar ou deve estudar. Vamos entender melhor aí um pouquinho como eu uso essas perífrases na língua espanhola. Primeiro, vamos observar uma imagem que eu tenho aí, né? Eu tenho uma imagem que diz assim, ó. Quando hay que lavarse las manos? Antes de comer, amamantar o cocinar, luego de tocar las llaves, dinero o animales, después de tocar alimentos crudos, después de ir al baño. Então, no título dessa imagem que está, ó, quando hay que lavar las manos. Aí eu tenho o uso de uma perífrase, ó. Hay que, né? Quando hay que lavarse las manos. Esta expresión, hay que, en la imagen representa una necesidad directa a la acción de lavarse las manos. Por isso que eu utilizei, hay que lavarse las manos. Se fosse tiene que, aplicamos aí em situação de obrigatoriedade, quando é uma obrigação. Nesse caso aí, como eu tenho necessidade, hay que lavarse las manos. Utilizei hay que, né? Se fosse uma obrigação, eu utilizaria tiene que. Vamos observar mais um exemplo. Algo tiene que cambiar em ti hoje para que mañana seja diferente. Então, aí, nesse exemplo, nessa imagem, eu tenho o uso da perífrase, tiene que, certo? E aí, esta expressão tiene que está utilizado aí no exemplo, apresenta uma obrigatoriedade, uma obrigação, certo? Directa a la acção de cambiar algo em ti. Então, aí como eu tenho uma obrigação, eu não utilizei o hay que, eu utilizei o tiene que, certo? Uma observação, as perífrases tiene que e hay que, elas sempre são seguidas de um verbo infinitivo. O que é um verbo infinitivo? São aqueles verbos que não estão conjugados, ou seja, estão com as terminações aí AR, ER ou IR. Então, sempre eu vou utilizar o verbo haver, né? No caso, hay, de maneira impessoal, não está conjugado também, né? Mais o que e um verbo infinitivo. Mesmo caso com a expressão, com a perífrase do verbo tener, né? Tiene que, mais um verbo infinitivo, certo? Vamos para mais um exemplo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no puede obligar a nadie a ser feliz. Uma frase de Jorge Luis Borges, certo? Então, aí, nessa imagem, nesse exemplo, eu também tenho o uso da perífrase, deve ser, certo? E aí, esta expressão, né, essa perífrase, deve ser, que foi utilizada no exemplo da imagem, também apresenta uma obrigatoriedade, certo? Mesmo caso do tiene que. E o uso aí do deve não vem acompanhado da expressãozinha que, como nas perífrases anteriores, como hay que e tiene que. Nesse caso aí, eu utilizo somente o verbo deve e mais um verbo no infinitivo, certo? Então, aí, como eu tenho no exemplo, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Seguindo, vamos observar aí mais algumas formas de uso que eu tenho para as perífrases, certo? As perífrases também têm aí a ideia de dar conselhos, certo? Como, por exemplo, hay que hacer ejercícios físicos, né? Eu tenho o uso da perífrase hay que, né? E nesse caso ela está dando um conselho, né? Um conselho. Hay que hacer ejercícios físicos. Ou também ele é por explicar algo aí na língua espanhola. Tem uma pergunta. Que necessita para praticar artes marciais, certo? Para explicar, eu posso utilizar as perífrases também, Hay que tener disciplina, certo? Tiene que usar roupas adequadas.
deve hacer prácticas com um profissional. Então, eu utilizei as três perífrases aí, ó. Hay que tener disciplina, tiene que usar roupas adequadas e, por último, ó, deve hacer prácticas com um profissional, certo? Então, aí eu estou explicando, né, respondendo a pergunta que necessita para praticar artes marciais. Vamos praticar aí, então, com alguns exercícios, né? Vamos aplicar o uso dessas perífrases aí, das três perífrases que a gente viu, né? Continuando as frases aí, ó. Aplica o uso de las perífrases de obrigação. Continua a frase. Então, eu tenho duas placas aí. E aí a primeira, ó. Quando ves este señal, se eu digo que tiene que parar, certo? Utilizando aí, ó, a perífrase de obrigação, né? Tiene que parar e deve parar também, certo? A perífrase de obrigação. Então, eu posso utilizar as duas aí para explicar quando eu vejo esse sinal aí e aí utilizando as perífrases, certo? A segunda, quando vejo esta señal, eu digo que tiene que ir mais despacio, né? Ou deve ir mais despacio. Então, utilizei as duas perífrases aí de obrigação também, ó. Tiene que ir mais despacio e deve ir mais despacio. Continuando, ó. Aplica o uso da perífrase de necessidade ou recomendação. Hay que, né? Quando eu vejo a primeira figura, ó. Quando ves um anciano cruzando a calle, né? Eu posso dizer hay que ayudar a los ancianos, certo? Utilizando hay que e hay que ser gentil com la gente, certo? Utilizando também a mesma perífrase. Quando estudias, certo? Eu posso dizer o quê, ó? Hay que tener atención, certo? Quando estudias, hay que tener atención e hay que ser ordenado. Então, aí, ó, eu estou utilizando a perífrase de necessidade ou recomendação a partir das figurinhas aí, formulando frases com ela, certo? Lembrando sempre que essas perífrases aí sempre vão ser a união, né, de um ou mais verbos, tá? No caso do hay que, eu vou ter o que, né, o tener que também e o deve somente mais um verbo no infinitivo. Então, para finalizar, né, essas perífrases aí não servem para quê, né? Ela deve ser sempre, o uso delas deve ser sempre praticado dentro dos contextos estudados, seja com a ideia de obrigatoriedade ou mesmo com um simples conselho, tá? Obedecendo as estruturas gramaticais apresentadas na aula. Então, ó, sempre eu vou utilizá-las aí, levando em consideração todas as regrinhas gramaticais, levando aí a obrigatoriedade, né, do uso do hay que, mais um verbo no infinitivo, tener que, mais um verbo no infinitivo, e o do verbo dever, mais um verbo no infinitivo. Muito obrigada e até a próxima aula.